Na semana passada, a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, postou uma foto de uma reunião da qual ela participava no Salão Oval da Casa Branca. Para quem não sabe, o Salão Oval é o escritório do presidente dos Estados Unidos, onde ele faz seus despachos e tem reuniões com secretários, militares, lideranças políticas nacionais e internacionais, chefes de Estado. Justamente por isso, uma das primeiras coisas que se faz quando um novo presidente toma posse é fazer a redecoração do ambiente. Trocas de tapete, mudança de cortina, colocam-se estátuas, arranjos, entre outras coisas. Porém, uma das grandes tradições que está relacionada a essa reorganização é a colocação dos retratos de antigos presidentes ou de personalidades da história política dos Estados Unidos que são pendurados na parede do Salão Oval. Aliás, o que mais tem na Casa Branca é retrato de gente morta na parede, parece até Hogwarts. E muito mais do que um simples item de decoração, esses quadros nos mandam recados sobre quais serão as diretrizes do mandato em vigência, ou pelo menos quais são as intenções que o novo presidente possui para os seus 4 anos de governo. Então, se voltarmos para a foto da Kamala Harris, nós veremos que os quadros que aparecem ali pendurados no Salão Oval do Joe Biden são retratos de 4 presidentes: o George Washington, o Abraham Lincoln, o Thomas Jefferson e o Franklin Delano Roosevelt, além do agora famoso secretário de Tesouro, Alexander Hamilton. E se olharmos com mais atenção, o quadro do FDR não apenas ocupa o lugar central dessa disposição, mas também é o maior dos quadros que estão ali postos. Mas o que isso quer dizer? Que pista isso nos dá para entendermos as propostas do governo Biden e compreendermos os primeiros passos de sua gestão? Eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de continuarmos com esse assunto, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Isso ajuda muito a divulgação e faz com que outras pessoas que também tenham interesse por esse assunto tenham acesso ao conteúdo que eu produzo aqui. Então, por favor, se puder, já deixa aquele like que a gente agradece. Bom, como eu disse, entre os quadros que aparecem pendurados no escritório do Joe Biden, o que mais chama a atenção é o do Franklin Delano Roosevelt, que está colocado bem ao centro. Em grande medida, por conta do fato dele pegar um país após uma grande crise, o Biden faz uma associação direta do seu governo ao do Franklin Delano Roosevelt. Existem inclusive declarações públicas que ele fala a respeito disso. Segundo ele, o Roosevelt teria pego os Estados Unidos após a grande crise de 29, da mesma forma que ele agora pega os Estados Unidos após a crise do coronavírus. Agora, o fato do retrato estar colocado ali no Salão Oval não diz respeito apenas ao momento de crise, mas também sobre os caminhos que o governo americano pretende tomar para sair da crise. E quando a gente olha para as ações tomadas nos 100 primeiros dias da gestão do Joe Biden, existem claras demonstrações de que ele vai para um caminho muito semelhante. E isso fica evidente no que diz respeito à maior participação do Estado na economia. Para quem não viu, nas últimas semanas, Biden apresentou um pacote de estímulos econômicos que prevê um investimento de quase 4 milhões de dólares para os próximos 10 anos, sendo que o foco central da sua proposta está na infraestrutura, construção de estradas, pontes, represas, restaurações de parques, entre outras coisas. E na época do New Deal, que é o nome do programa de recuperação econômica elaborada pelo Franklin Delano Roosevelt, o investimento em infraestrutura foi uma das suas grandes marcas, colocando o Estado como peça central não apenas para o desenvolvimento econômico, mas principalmente para a geração de empregos. E da mesma forma que o Roosevelt, o Biden não prioriza o investimento nas grandes empresas. E os empréstimos públicos que serão feitos ao setor privado devem ter foco nas empresas de pequeno e médio porte. Longe de ser um combate ao capitalismo, o New Deal buscou uma renovação dos capitalistas nos Estados Unidos, com abertura de espaço para a renovação da elite econômica daquela época. Outro ponto em comum é a discussão em torno da produção de energia. Assim como antes, agora este tema também ocupa um papel de destaque. Só que hoje a questão já está centrada na produção da energia limpa. Aliás, o meio ambiente é praticamente a peça que move esse pacote de estímulos. O incentivo para o surgimento de novas empresas de energia limpa e a redução drástica do uso de combustíveis fósseis ocupam boa parte do orçamento previsto. Não à toa, muitos chamam esse pacote de New Green Deal. Sacou? New Deal, New Green Deal.
O plano de Biden seria, portanto, o New Deal dos nossos tempos, um New Deal ecologicamente responsável. Agora, o mais interessante é que, como o meio ambiente não é algo que está apenas focalizado no plano nacional, essa é uma questão que nos leva a um segundo ponto de comparação entre o que o governo Biden pretende ser e o que foi o governo Roosevelt, que é a questão da política externa. Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, o FDR para os íntimos, ele era um internacionalista. Diferente dos seus antecessores republicanos que apostaram no isolacionismo, ele era um filho legítimo do wilsonianismo, da diplomacia missionária. E aqui vale explicar o que é o wilsonianismo. O nome é referência a Woodrow Wilson, o presidente democrata que na época da Primeira Guerra Mundial foi o responsável por desenhar um novo modelo de política externa para os Estados Unidos, misturando idealismo com realismo. Assim, no lugar da intervenção direta, da defesa dos interesses das empresas americanas e na persuasão pela grana, como haviam feito Theodore Roosevelt e William Taft, Wilson não apenas defendia uma participação maior dos Estados Unidos no jogo internacional, como achava que essa participação deveria ocorrer por meio do exemplo. Ou seja, a persuasão, nesse caso, viria por meio da venda do American Way of Life, como um modelo capaz de levar os povos ao desenvolvimento econômico, à prosperidade e à defesa da democracia. A democracia como um bem humano, sendo os americanos os seus grandes fiadores, nasce justamente aí com Wilson. Tal inspiração, tal exemplo que os americanos desempenhariam perante o mundo, seria responsável por aproximar os países do globo às mercadorias dos Estados Unidos, bem como a sua diplomacia. Afinal de contas, eles seriam esse exemplo a ser atingido. Percebam então que existia uma espécie de moralismo na forma de entender essas relações internacionais, ao trazer para a pauta a discussão da importância de se compactuar, de se construir valores que fossem universalmente comuns. E essa concepção moralista da diplomacia foi retomada por Roosevelt quase 2 décadas mais tarde. Não apenas por conta da política da boa vizinhança, mas com uma participação mais ativa e protagonista na Segunda Guerra Mundial. Sendo que a propaganda do American Way of Life se deu por meio do cinema de Hollywood e das artes, que foram as suas principais estratégias de aproximação das outras nações. E se você não viu, eu gravei um vídeo bem legal com meu filho falando da política da boa vizinhança e dos filmes do Walt Disney. Vou deixar um link para vocês conferirem. E o Biden? Como é que fica o Biden nesse wilsonianismo? Bom, após 4 anos de nacionalismo, de descrédito das instituições internacionais, de protecionismo tarifário, da American First do Donald Trump, Biden volta os olhares da América novamente para o globo. E a maneira que ele utiliza para fazer essa aproximação é justamente por meio da pauta do meio ambiente. Se no palco interno os 100 primeiros dias foram voltados para colocar em marcha projetos de cunho nacional, como a aprovação de estímulos para a superação da pandemia e para a aplicação de 200 milhões de doses da vacina em seu país, agora, 100 dias depois, aliás, essa história de 100 dias de poderes imperiais que o presidente possui logo depois da sua posse, foi uma coisa inventada pelo Roosevelt justamente com o New Deal. Agora, 100 dias depois, o Biden faz o seu primeiro grande movimento internacional, convocando 40 chefes de estado para discutir a questão climática, na cúpula do meio ambiente que ocorre entre os dias 22 e 23 de abril. E a questão do meio ambiente é justamente aquilo que dá um tom moral a essa aproximação diplomática. Ao dizer que o meio ambiente é um problema da humanidade, e de fato ele é, Biden transforma a questão em algo que é moralmente difícil de ser desafiada, ao mesmo tempo em que usa a temática do clima para mover a política externa de aproximação a antigos aliados com acordos de cooperação, mas também para selar novos pactos com novos e antigos desafetos. E por meio dessa diplomacia verde, os Estados Unidos podem delimitar as regras do jogo internacional, voltando a ser o player global que era antes. Da mesma forma que também pode atrair a China para um campo do qual ela não tem controle sobre as regras. Bom, se Biden vai ou não ter sucesso na sua
empreitada, seus pacotes de estímulo terão resultados, e se ele conseguirá restaurar a credibilidade no sistema internacional, eu não sei. Mas que a mensagem que o quadro do FDR no Salão Oval nos passa é essa, disso eu não tenho muitas dúvidas não. E antes de me despedir de vocês, eu quero agradecer ao Enzo Golfetti, um amigo, um aluno, um estudante de Relações Internacionais aqui da Unesp, que me incentivou a gravar esse vídeo. Aliás, o Enzo, com os seus colegas de graduação, tem um podcast de Relações Internacionais que é bastante interessante. Eu, inclusive, já participei para falar de eleições nos Estados Unidos. É o Pode Rir, mas que é sério. Inclusive, eu vou deixar o link para vocês caso queiram conferir. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.